Olá pessoal, tudo bem com vocês? Nesta unidade em Educação Digital nós estamos tratando dos videogames, né? Sua história, sua origem, como tudo começou e a evolução, né, de lá para cá. Também estamos vendo como os videogames eles podem contribuir para o processo educativo dos jogadores e como a gente pode aprender com os videogames. Vemos também como esses videogames podem impactar na cultura, né, do século XXI. Beleza, gente? Então hoje nós falaremos um pouco desse impacto que os videogames provocam na cultura e na vida em sociedade. Estão preparados? Tá? Eu já preparei aqui a nossa mesa que eu vou mostrar alguns videogames. Vejam aí e falar sobre alguns deles para tratar da questão da aprendizagem, da violência nos jogos e alguns aspectos que norteiam esta mídia tão presente na nossa sociedade hoje em dia. Também preparei aqui alguns livros para mostrar para vocês. Vejam aí, livros que falam sobre videogames. Beleza, gente? Então, a aula hoje vai ser bem bacana. Nós vamos aprofundar mais sobre a questão dos videogames e violência, videogames, indústria, videogames e aprendizagem, principalmente. Beleza, gente? Então, estejam aí preparados, porque vai ser bem bacana. Forte abraço aí e então, pessoal, vimos nessa unidade que os games carregam com as características que a gente pode considerar interessantes para a formação, para a educação. Por exemplo, nos videogames a gente precisa ter um raciocínio rápido. Então, os videogames nos ensinam como raciocinar de maneira rápida e eficiente, né? Vários jogos trabalham essas habilidades de pensar rápido para poder alcançar os objetivos. Jogos, por exemplo, como Call of Duty, Battlefield, em que você tem que pensar rápido, raciocinar qual é a melhor estratégia para poder obter sucesso no jogo. Então, essa é uma característica muito interessante dos jogos, é justamente fazer com que o jogador tenha um raciocínio rápido. Outro ponto também que é interessante, que os videogames também trabalham, é fazer com que o jogador possa gerenciar recursos e estratégias para vencer o jogo. Então esta também é uma habilidade que os jogos trazem e que pode ser interessante e benéfico para o processo de aprendizagem desse jogador. Outro recurso também, outra característica também é você, como jogador, poder trabalhar com a sua perseverança. A gente nos jogos, né, normalmente, a gente perde muitas vezes antes de vencer, né, antes de zerar o jogo. A gente perde, retorna, perde, retorna, perde, retorna, até que a gente vai vencendo cada degrau nos jogos, cada fase, e assim também é na vida, né? A gente precisa perseverar. Por mais que a gente perca, se a gente tem um objetivo a alcançar, a gente deve perseverar até conseguir o nosso objetivo. E isso essa é uma habilidade que nós aprendemos também jogando videogame, né? Perseverar até conseguir os nossos objetivos. Então vemos que os videogames eles trazem elementos que nós podemos usar no nosso dia a dia, na nossa vida, na escola, ao estudar uma matéria. Então, coisas que os videogames podem nos ensinar. Beleza? Então vamos ver agora essa parte que eu vou falar mais um pouco sobre alguns jogos que eu tenho aqui e fazer relações com a cultura e com a educação. Vamos nessa. Então, pessoal, agora eu vou falar mais um pouco de alguns games aqui para poder tratar das questões que são pertinentes aos jogos eletrônicos, né? Por exemplo, a questão da violência, a questão da aprendizagem, né? Por exemplo, vamos começar com Civilization. Civilization Revolution. Esse jogo, galera, ele traz
é um jogo de estratégia que ele traz aqui elementos da história da humanidade, né? Com personagens, por exemplo, como aparece aqui na capa, né? Napoleão, Cleópatra, Nero lá atrás, Gengis Khan aqui, Abraham Lincoln lá atrás, beleza, gente? Então a gente, ao entrar em contato com a narrativa de Civilization, quando a gente joga Civilization, a gente acaba também entrando em contato com certos aspectos da história da humanidade, né? Da civilização. Beleza, gente? Da história da civilização. Então, a gente pode aprender aqui um pouco mais sobre a civilização humana e as etapas da história a partir da interação com esse jogo aqui, Civilization. Não é um jogo fácil, tá? Ele é difícil no começo, assim, para pegar a jogabilidade dele, mas com o tempo a gente se acostuma. É um jogo, aqui vocês vão ver, para maiores de 10 anos, tá? Então é um jogo bem bacana. Tem algumas imagens do jogo atrás para vocês verem. Ele é um jogo em inglês, então a gente também entra em contato com a língua inglesa, galera. Vamos lá. Outro jogo também, ainda nessa perspectiva de conteúdos de história, vamos ver aqui. Temos o Assassin's Creed, né? Que eu já falei em outro vídeo. Temos os Assassin's Creed, por exemplo. Eu gosto muito desse Assassin's Creed 2, mas tudo começa com esse primeiro aqui, né? Quando ele fala sobre a época das cruzadas. Tem o Assassin's Creed, que fala sobre a época da Renascença, esse 2. Né? Temos o Assassin's Creed, que fala sobre a Guerra Civil Norte-Americana, o Assassin's Creed 3. Temos ainda o Assassin's Creed Brotherhood. E o Assassin's Creed é uma série, né, que, como a gente sabe, fala sobre uma legião que combate os lendários, né? Então, é bem bacana essa série, uma narrativa bastante complexa, uma narrativa com vários elementos, muito complexa mesmo, e que envolve não somente games, como também livros, né? Filmes, pegando aqui para mostrar para vocês, livros, Assassin's Creed, em que você entra em contato com a história do jogo, né, de uma forma mais aprofundada, a narrativa bastante complexa, muito interessante, que você entre em contato com elementos da história. Aqui um outro falando também da época da Renascença, outro livro do Assassin's Creed. Muito legal essa série, sou muito fã dessa série do Assassin's Creed. Ainda falando um pouco sobre o ensino de história e videogame, temos aqui o jogo Civil War, ou Guerra Civil, que fala justamente da Guerra Civil norte-americana, esse momento da história dos Estados Unidos muito importante para aquele povo, certo? Civil War é um jogo de estratégia. Na realidade é um jogo que é um tanto de estratégia, mas ele é FPS, né? É um jogo de tiro, de primeira pessoa. Beleza? Em que o protagonista ele vai participar da guerra civil dos Estados Unidos. Então, Civil War. Um jogo que também trata da questão do ensino de história. Ao lado de Civil War, temos aqui o Call of Duty, não posso esquecer. Call of Duty 3, a invasão da Normandia. Então, o Call of Duty, ele é uma série de jogos, né, de tiro em primeira pessoa, FPS, da Activision, e que ele vai tratar de vários... Cada Call of Duty trata de um momento da história, né?
Então esse Call of Duty 3 aqui é da Segunda Guerra Mundial, justamente no episódio da invasão do exército alemão na região da Normandia, né? Região francesa da Normandia. Esse momento da história da Segunda Guerra Mundial foi muito importante, porque ele vai determinar vários aspectos, né, que aconteceram na Segunda Guerra Mundial. Então, Call of Duty 3 trata da questão da invasão do exército alemão na região da Normandia. Deixa eu ver um outro aqui. Falar em Call of Duty, eu tenho um Call of Duty Black Ops aqui também, que fez muito sucesso. Trata da questão do terrorismo, né? Do terrorismo, do islamismo, dos terroristas islâmicos. Então, Call of Duty Black Ops. Vamos lá, continuando. Temos jogos que fizeram muito sucesso entre os jogadores. Por exemplo, esse aqui é muito polêmico e também de grande sucesso, o GTA. Esse aqui é o quarto, mas né, o GTA é uma série de jogos considerados violentos, como vocês estão vendo aqui, para maiores de 17 anos. E ele é um jogo que tem muito sucesso aí, muita gente joga, tem um conjunto de jogadores muito grande. GTA, esse é o quarto. E é polêmico, porque muita gente não gosta do GTA por conta justamente da questão da violência, né? De ter, como a gente vê aqui, ó, né? Sangue, violência intensiva, linguagem não formal, né? Então temos aqui um jogo polêmico, mas eu sei que muita gente aí joga. O que é que vocês acham aí, jogadores do GTA? É um jogo violento? Me digam aí. Eu falei em uma aula sobre jogos de sobrevivência, né? Survival. São jogos feitos para causar as emoções de terror, de susto, de suspense no jogador. Dead Space é um deles, muito bom esse jogo de survival que trata justamente da questão da sobrevivência. Esse Dead Space 3 aqui, ele é melhor jogado com o Kinect. Né? Para quem não sabe, o Kinect é um sensor de movimento em que o jogador, né, vai jogar não com o controle, não com o joystick, mas com esse sensor, ele joga com o corpo todo. Então Dead Space é um jogo que traz esses elementos do terror, né? O pessoal aí do 7º ano que está trabalhando contos de terror tem a ver aí com Dead Space. Outro jogo que foi polêmico também, hoje não mais tanto, mas há um tempo atrás causou muita polêmica, foi o Quake, né? Quake, ele também é um jogo para pessoas a partir de 17 anos. E ele também é um jogo de tiro em primeira pessoa. Só que você combate aqui monstros, como a gente está vendo aqui na capa. Monstros que são exércitos inimigos e você é o exército dos humanos que está defendendo a Terra desses extraterrestres. Um jogo que foi considerado violento, assim, polêmico na época, por conta justamente do seu conteúdo considerado violento. Falando de educação ainda, nós temos esse jogo aqui, Body and Brain, que não é muito conhecido do público em geral, mas que ele é um jogo que foi baseado em um programa de televisão dos Estados Unidos. Ele é jogado com o Kinect, como vocês estão vendo aqui, e ele vai tratar de coisas de aprendizagem mesmo, né? São desafios, né, que a gente precisa raciocinar, fazer conta, tá vendo aqui? Questão do ponteiro do relógio. Então, muito interessante. São pequenos desafios que a gente pode jogar com a família toda.
e tal, muito bacana para jogar em família, tá? Body and Brian, ele é um jogo que traz muito conteúdo educativo. Isso aí, galera. Deixa eu ver outro aqui. Um jogo que eu gosto bastante por conta da narrativa, né? Tem uma narrativa muito boa, muito interessante e que ambienta a gente no Velho Oeste norte-americano, é o Red Dead Redemption. Esse jogo é maravilhoso, da Rockstar Games, né? A mesma produtora do GTA. Então, o Red Dead Redemption é um jogo que se passa no Velho Oeste. Olha só a cara do protagonista, né? É bem o estilo do cowboy do Velho Oeste. E é um jogo que tem uma narrativa muito bacana, muito interessante, muito complexa e atraente. Tem um mundo bem legal, um mundo aberto aí bem legal, estilo GTA do Velho Oeste. Mas vejam só, ele é mature, ou seja, para pessoas acima de 17 anos. Um outro jogo que também causou polêmica é o Halo, né, que se passa no futuro, em que os seres humanos estão defendendo a Terra também de extraterrestres, assim como o Quake tem essa mesma pegada aí, dessa mesma história de os humanos defendendo a Terra de extraterrestre, o Halo. Esse aqui é o 3, mas eu tenho aqui também o Halo ODS. Muito legal, muito bacana mesmo. Esse está em português, totalmente português, o que deixa a narração fantástica para gente que prefere jogar em língua portuguesa. Tem um jogo aqui bem bacaninha também, o The Good Compass, que ele é baseado em um filme, né? Todos conhecem esse filme? The Good Compass é um jogo da Sega e que ele é para mais de 10 anos, tá vendo? E ele é baseado num filme. Então, muitos jogos, gente, eles são baseados em filmes, livros, história em quadrinhos, animes. Esse aqui, por exemplo, é baseado no filme The Good Compass, né? Nós chamamos isso de tradução, adaptação do filme para o formato videolúdico, ou seja, o formato de videogames. Outro que também é uma adaptação, né, de um filme muito conhecido, galera, um filme não sei qual é a década dele, não sei se é da década de 70, 80, mas um filme muito conhecido é Poderoso Chefão, que aqui está em inglês, né, The Godfather. Mas o Poderoso Chefão é um filmaço, hein? Na realidade são 3 filmes, uma série muito boa falando sobre a máfia norte-americana, italiana, e ele tem aqui na capa o personagem principal, né, que é o Poderoso Chefão, o chefe da família, interpretado por esse ator muito conhecido, né, Marlon Brando. Então, ele é um jogo baseado em filme. Então, é uma adaptação do filme para o formato de jogo muito bacana. Vocês vão ver que acontece muito isso. Então, os jogos eletrônicos, eles de algum modo, eles dialogam com os filmes, com os livros, né, poemas, como nós vamos ver aqui o próximo. Esse aqui é o God of, o Poderoso Chefão. Quero falar desse jogo aqui, O Inferno de Dante. Né? Ele é um jogo baseado em um poema, a primeira parte de um poema chamado A Divina Comédia. Um poema de Dante, um poema épico de Dante Alighieri, um poeta italiano que nasceu em Florença e que fez uma obra-prima da humanidade, um poema, um livro chamado A Divina Comédia, que é justamente a história de Dante no inferno, no purgatório e no paraíso. Né? Ele faz um passeio
Ele faz um tour por esses 3 mundos, o inferno, o purgatório e depois ele vai para o paraíso. São 3 cânticos. E o primeiro cântico é justamente no inferno. E esse jogo ele é justamente uma tradução desse poema para o formato de jogos de videogame. Muito bacana. Eu pude, durante o meu mestrado, estudar justamente a relação entre literatura e videogame a partir desse jogo aqui, Dantes Inferno. Beleza? Passei 2 anos estudando esse jogo, fiz a minha dissertação baseada neste jogo aqui, Dantes Inferno. Gostei tanto dessa experiência com a Divina Comédia, com o jogo, que até batizei o meu filho de Dante. Ainda sobre o Poderoso Chefão, eu esqueci de dizer uma coisa, que ele é baseado no filme, né? Inclusive estrelado por Marlon Brando, mas o original da história, a história original do Poderoso Chefão é um livro, né? Então, a história original é de um livro que passou para filme, que passou para videogame. Veja como as coisas acontecem, né? Lançou o livro de Mário Puzo. O autor se chama Mário Puzo, o autor do livro. E aí pegaram a história do livro e transformaram em filme. E do filme ele se transformou em videogame. Então vejam como as mídias elas dialogam entre si, né? Game, teatro, revista em quadrinhos, anime, mangá, literatura, romance, poesia, elas se misturam. E os videogames fazem parte dessa cultura midiática. Temos, por exemplo, aqui sobre revista em quadrinho e videogame. Batman. Batman, ele começa, né, com os quadrinhos e depois ele passa para o formato de filme, ele passa para o formato de desenho animado e também para o formato de jogos eletrônicos. Esse aqui é o Batman Arkham City. Excelente jogo, um mundo aberto, muito bacana, muito bom esse jogo. Mas também tem aqui o Batman Arkham Asylum, que é anterior ao Arkham City e também é fenomenal, beleza? Apesar de eu preferir o Arkham City, mas esse também aqui é muito bacana. Ainda falando sobre literatura e videogame, nós temos aqui Beowulf, The Game, ou seja, a história de Beowulf em formato de jogo eletrônico. Beowulf, ele é um filme, mas antes de ser filme, ele é uma lenda inglesa falando de um herói, Beowulf, o nome dele, que é uma lenda que se passa na Noruega, ali pelos países nórdicos, em que Beowulf ele vai ser é uma lenda que conta a história de um herói, da vida de um herói chamado Beowulf. Se transformou em filme, é uma história muito antiga, inclusive, escrita em inglês arcaico, né? E do filme se transformou em videogame. Então aqui temos uma relação entre videogame, filme e literatura antiga. Beowulf. Muito bacana. Vamos ver mais aqui. Agora aqui um jogo que nasceu como filme e se transformou em game, né? Todo mundo conhece o filme Avatar. E aqui nós temos a versão dos videogames desse filme Avatar. O interessante, gente, quando a gente tem essa relação entre videogame, filme, literatura, quadrinhos e tal, é porque muitas coisas que acontecem no filme podem ser explicadas no game, podem ser explicadas no livro ou na revista em quadrinho, né? Então isso acontece muito, gente. Que parte da história acontece, por exemplo, Assassin's Creed, parte da história acontece no game, mas ela também coisas que não são explicadas no game são explicadas no livro, por exemplo. Então, muito interessante, né, esse diálogo entre as mídias, o diálogo entre game, filme, teatro, quadrinhos e tudo mais.
Beleza, galera? Então agora eu... Ah, sim, não poderia deixar de lembrar deste jogo aqui que eu não poderia deixar de falar com vocês. Guardiões da Floresta. Veja que ele não é para Xbox, ele é para Windows e Linux. E eu estou mostrando ele aqui porque ele é um jogo educativo, feito para que os jogadores aprendessem conteúdos do folclore brasileiro e também conteúdos de matemática e tal, que eu tive a oportunidade e a honra de participar da equipe desenvolvedora. Fui o primeiro roteirista desse jogo, que foi realizado, tá vendo? Pela UNEB, Universidade do Estado da Bahia. E eu tive a oportunidade de ser o roteirista, eu que inventei a história e tal. Criei os personagens, criei os diálogos, os desafios do jogo. Muito bacana essa experiência com Guardiões da Floresta. Um jogo gratuito, tá? Está aí para download gratuito na página do Comunidades Virtuais. Então, não poderia deixar de falar do jogo que eu ajudei a criar, né? Então, beleza. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Acho que não. Então, eu quis mostrar nesse momento para vocês, gente, alguns jogos e como eles podem dialogar com a cultura, né? A cultura midiática do século XXI, a cultura que envolve filmes, livros, literatura, videogame, e mostrar que esses jogos eles têm muitos conteúdos, né, interessantes, e que possivelmente a gente, ao interagir com essas narrativas que aparecem nos jogos, a gente entra em contato com conteúdos de história, de geografia, né? Muito bacana, gente. E com conteúdos narrativos também, né? Estamos numa aula de linguagem, então os videogames também são um tipo de linguagem, tá? Que contam histórias. É uma narrativa, né? Que tem todos os elementos da narrativa, como personagens, narrador, enredo, tempo, espaço, como a gente aprendeu nas aulas. Beleza, galera? Então agora eu vou falar um pouco mais sobre videogames na perspectiva de alguns livros aqui que eu trouxe que tratam desse assunto. Só um minuto. Então, pessoal, nessa terceira parte aqui da nossa aula, ainda falando sobre jogos digitais, jogos eletrônicos ou também chamados de videogames, eu quero falar de alguns livros daqui da biblioteca, minha biblioteca particular, alguns livros que tratam desse assunto, né, dos videogames. Então, eu quero começar por esse livro aqui, que na realidade é uma coletânea organizada por essas duas professoras, Lin Alves e Isa Coutinho. Lin Alves foi minha professora do mestrado, né? Ela me ensinou muitas coisas sobre jogos eletrônicos e aprendizagem. Isa Coutinho, uma colega que também estuda sobre isso, sobre a avaliação dos jogos eletrônicos. Então, elas criaram esse livro aqui, organizaram um livro com vários teóricos tratando sobre a questão dos jogos eletrônicos e aprendizagem, né? Esse livro é bem bacana, é até um livro novo, e ele tem o objetivo de socializar a investigação que vem sendo realizada por pesquisadores brasileiros, portugueses e espanhóis em torno dos jogos digitais. Jogos digitais e aprendizagem. Beleza, aqui publicado pela editora Papyrus. Vamos lá, vamos passar rapidinho aqui. Esse livro de Ivelisse Fortin, né, uma colega lá de São Paulo, ele Level Up, né, a aventura numa comunidade virtual de RPG. RPG, para quem não sabe, roleplay game, que é um tipo de jogo em que se trabalha estratégias, e são muito bacanas esses jogos de RPG. Então, gente, Level Up, esse
esse livro, ele foi uma pesquisa dessa autora Ivelisse. Então, Level Up é a aventura numa comunidade virtual de RPG, é um estudo sobre os jovens que jogam RPG, multiusuários na internet. Esse livro é um estudo sobre uma comunidade virtual que se formou em torno de um jogo baseado em texto chamado Multi-User Dungeon. Então, temos aqui o Level Up, um livro que trata sobre RPG. Continuando aqui, Mapas do Jogo. Esse livro é muito bacana. É também uma coletânea de diversos textos de autores diferentes. Mapas do Jogo, a diversidade cultural dos games, de Lúcia Santaella e Mirna Feitosa. Mirna Feitosa eu não conheço, mas Lúcia Santaella é uma professora muito conhecida aqui do Brasil. Ela dá aula de comunicação e semiótica na Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. Esse livro é bem bacana, traz várias discussões sobre videogame e cultura, sociedade. Passou o tempo em que os games significavam apenas uma brincadeira infantil. A evolução tecnológica dessa mídia tem sido tão veloz e sua emergência como fenômeno da cultura, de estética e de linguagem e, claro, de entretenimento tem alcançado tamanha amplitude que sua presença se nota marcante nos mais diversos meios acadêmicos, da computação gráfica à engenharia eletrônica, da crítica literária à semiótica. Então, fala dos games como um elemento da cultura da humanidade. Esse aqui é bem bacana, gente. É um livro que fala sobre videogame e mitologia. Também é uma pesquisa de mestrado de Flávia Gazi. Flávia Gazi, inclusive, tem um canal no YouTube que fala sobre videogames. E esse livro aqui vai falar sobre videogames e mitologia. Obviamente, ela tratou de vários jogos, mas também, né, de um jogo que a gente já viu, God of War, que trata da questão da mitologia grega, em que fala de Kratos. Lembram disso? Aqui, ó. Sinopse de uma série de God of War. Então, aqui ela trata de uma coisa legal aqui, ó. De forma clara, a série de jogos digitais God of War tomou como ponto de partida a mitologia grega, pois como informa seu criador, David Jeff, no documentário The Making of God of War. Então ele diz assim, ó, o criador, né, de God of War diz assim: já existiam tantas ideias que vieram prontas dos mitos gregos em termos de mecânica de jogo, como a cabeça de Medusa, os raios de Zeus, a batalha contra os Ciclopes. Quando você pensa assim, é quase como se você tivesse que fazer esse jogo. Então eu misturei isso com o meu amor pelo material da mitologia. Então ele criou o God of War a partir daí. Então este livro estuda o processo de criação das narrativas e mecânicas dos jogos e videogames, como esse processo se relaciona com a mitologia. E o foco nas lendas da Grécia Antiga. Então esse livro é bem bacana. Temos outro livro aqui que fala sobre games e educação, como os nativos digitais aprendem. Então fala dessa educação das novas gerações, como eles aprendem e o que os videogames têm a ver com isso. Você já pensou em ensinar história com um game como Age of Empires e geografia com Carmen Sandiego? Então ele faz aqui perguntas para professores, né? Aliás, você usa games na educação? Então esse é um livro aqui mais antigo, de João Matá, um pesquisador também lá de São Paulo, e que fala de games em educação. Outro livro que trata de games e educação também, Jogos Eletrônicos, mapeando novas perspectivas. Também organizado pela professora Lin e outros, né? Muito bacana aqui o livro também, com vários autores que tratam de questões diversas, mas sempre relacionadas aos videogames. Estou mostrando esses livros, gente, para que vocês percebam que os videogames eles trazem
muitas discussões, estudos nas universidades, em diversos aspectos. Aqui temos um outro livro, Jogos Eletrônicos, Diversão, Poder e Subjetivação, da editora Papyrus, autor Cláudio Lúcio Mendes. E que ele faz aqui uma questão aqui, ó. O que leva alguém a estar conectado aos jogos eletrônicos? E que efeitos esses jogos têm sobre as crianças e jovens? Então ele parte dessas duas questões para tratar dos jogos eletrônicos no que se refere à subjetivação, né? Temos esse aqui, foi o primeiro que eu li sobre videogame, Game Over, Jogos Eletrônicos e Violência, da minha professora, né, que eu falei para vocês, Lynn Alves. Lynn, aqui é a tese dela, né, que se transformou em livro. Ela estudou essa relação entre jogos eletrônicos e violência. E eu queria ler aqui um pedacinho para vocês, que é: esta obra é muito bem-vinda porque traz a ousadia para o tratamento de uma preocupação que deve assombrar a todos nós. O game violento produz no jogador o gênio violento que irá atormentar o convívio social cotidiano? Então é uma pergunta que ela faz. Há uma crescente proliferação e sofisticação dos games beligerantes e sanguinários preferidos pela juventude em massa. Os games considerados violentos nunca tiveram tantos adeptos quanto em nosso tempo. Quando sua exploração é intensificada com o cruzamento de fortíssimos mercados de informática e de entretenimento. Em consequência, teremos um futuro implacável feito de indivíduos belicosos e sanguinolentos? E aí, o que é que vocês me dizem? Teremos um futuro implacável com indivíduos que são belicosos e sanguinolentos porque jogam videogames? É uma pergunta que ela faz aqui e ela responde no seu livro. E aí, eu queria perguntar a vocês. Sei que tem aí gente que é jogador de GTA, jogador de Call of Duty, Free Fire, Fortnite. E aí, me digam, gente. Vocês consideram que esses jogos podem influenciar no comportamento dos jogadores? Fica aí a questão para vocês. Videogame, cultura e educação, ou melhor, educação e cultura, de Silva Rosa Silva Zanola, professora da PUC, e trata, como o nome está dizendo aqui na capa, trata de educação, videogame e cultura. Também é um livro bacana que traz vários elementos importantes. Vamos passar rapidinho aqui. Emoções interativas do cinema para os videojogos. Nelson Zagallo. Nelson Zagallo é um pesquisador português que aqui a sua tese, né, o resultado de sua tese é esse livro. Bem bacana, mas é um livro bem denso, né, bem difícil de ler, mas que trata das questões das emoções. Quais são as emoções que nos ocorrem quando a gente joga videogame? Então ele estudou sobre isso no seu doutorado. Esse livro aqui é bem conhecido, de Steven Johnson. Surpreendente, a televisão e o videogame nos tornam mais inteligentes. E aí ele trata dessa polêmica aqui, e é um livro antigo, de 2005. Ele já falava dessa polêmica fazendo a relação entre televisão, videogame e inteligência. Steven Johnson. Muito bacana. Jogos eletrônicos construindo novas trilhas é uma coletânea de textos que tratam de, como o nome está dizendo, né, de videogames e de vários aspectos da cultura do nosso século, incluindo aí a educação. E por fim, eu deixei um dos que eu mais gosto. Brincando de matar monstros, por que as crianças precisam de fantasia, videogames e violência de faz de conta, do autor norte-americano Gerard Jones. Gerard Jones, ele
ele é criador de revista em quadrinho, né? Desenhista de revista em quadrinhos. Ele inclusive trabalhou na produção de Batman, na produção de Pokémon, inclusive. E ele tem esse livro aqui que já no título traz uma polêmica, né? Brincando de matar monstros, porque crianças precisam de fantasia, videogames e violência de faz de conta. Ele é polêmico, porque ele traz aqui argumentando que os jogos eletrônicos, eles, para além, né, dessa coisa da violência, traz questões que podem beneficiar no aprendizado e no comportamento dos jogadores. Então, é isso, gente. Eu trouxe esses livros aqui para que vocês pudessem saber, né, que os jogos eletrônicos, eles são assunto para diversas publicações aqui de livros, de pesquisa. Existem pesquisadores, grupos nas universidades no Brasil e no mundo todo que se dedicam a estudar a fundo os videogames e seus potenciais culturais e educativos. Então, se vocês gostam desse assunto e querem seguir, né, no caminho dos videogames, saibam que tem muita coisa que vocês podem estudar e se aprofundar. Beleza? Então é isso aí, gente. Eu vou ficando por aqui. Hoje nós vimos como os videogames, eles podem causar alguns impactos na nossa sociedade. Vamos continuar essa discussão no sábado que vem, na aula interdisciplinar da área de humanas. Vou trazer mais elementos. E por hoje, ficamos por aqui. Beleza? E então, agora vocês já têm elementos suficientes aí para fazer a atividade de vocês para o congresso. Beleza, galera? Principalmente aí o 6º ano, que vai tratar de games. Espero ter contribuído com alguma coisa aí para vocês poderem utilizar no congresso. Forte abraço e a gente se vê na próxima.